Olá, alunos do quarto ano, vamos iniciar então mais uma aula. Hoje vamos trabalhar aí o bloco de número 5, lá na página 5, tá? Então vamos iniciar um novo bloco. E hoje aí nessa primeira página vamos revisar um pouquinho sobre a adição, né? A adição que é a continha, que a gente fala continha de mais, não é isso? Então hoje vamos revisar um pouquinho aí sobre adição. Conhecer, na verdade, vamos relembrar, né, os termos da adição. Temos aqui também um probleminha, né, um exemplo que a gente vai discutir ele. E depois, lá na próxima página, para a página 6, teremos atividades sobre esse tema, tá bom? Então aqui não tem nada para você responder não, apenas uma explicação do que é a adição, né? Só para você relembrar mesmo. Então, temos aqui, ó, uma situação, um problema que nós vamos falar dela aqui, né? E aí vamos revisar aqui os termos da adição, vamos ver em que momento, dentro de uma operação matemática, nós temos que utilizar a adição, tá? Então aqui fala, ó, o pai de Marcelo comprou um computador novo, que no caso é esse aqui, né? E pagou R$ 1.325 em dinheiro. Então aqui temos um valor, né, que eu até destaquei ele aqui, né, que depois nós vamos utilizar. Então já destaquei aqui, ó. Então ele foi lá, comprou um computador, pagou 1.325 em dinheiro, e o restante ele deu um cheque, né? Ele pagou com um cheque de R$ 1.264. Qual que é a pergunta aqui agora? Para saber o valor do computador que ele comprou, é preciso calcular. É preciso calcular o quê? É preciso juntar, no caso, né, o valor que ele pagou em dinheiro, que é R$ 1.325, e juntar com o valor que ele pagou com o cheque, que foi o valor de 1.264. Então, se eu estou juntando essa quantia aqui, ó, quando eu falo juntar, né, aí eu tenho que utilizar uma adição, uma continha de mais. Por isso que tem o sinal de adição aqui no meio, tá? Então, aí vai ter que fazer a continha de adição, né? E aí, como é que é feito essa continha? Aqui tá falando, ó, veja, o valor pago pelo computador foi de R$ 2.589. Como que ele chegou nesse resultado aqui, ó? Então ele teve que juntar, né? Quando eu falo juntar a continha de mais, ele juntou a quantia que foi paga em dinheiro e a quantia que foi paga em cheque. Então, juntando essas continhas, ó, continha de mais. E aí eu vou ter, sempre tem que começar a colocar aqui, armar a minha continha, né? Da direita para a esquerda, né? Da unidade, depois decena, centena e depois o milhar. Então juntou aqui, ó, ele juntou as duas parcelas que ele pagou, né? E depois chegou aqui na soma ou no total, que é o resultado. Então aqui eu tenho, né, os termos da adição. As quantias que eu junto, né, que eu vou somar, é chamado de parcela. Então aqui eu tenho duas parcelas. Poderia ser uma operação com mais parcelas também, né? 3, 4. Então, aquela parte em que eu junto, que eu vou fazer o cálculo, é chamado de parcela. E o resultado de uma adição é chamado de soma ou total. Então aqui eu tenho a soma dessas duas parcelas ou o total, né, dessas duas parcelas, ok? Então aqui é apenas uma revisão mesmo, para você relembrar aí os termos da adição, ok? O mesmo resultado se obtém se trocarmos as ordens das parcelas. Ou seja, aqui, ó, ele colocou primeiro o valor que foi pago em dinheiro, e depois aqui o valor que foi pago em cheque. Aí ele juntou as duas parcelas e chegou nesse resultado. Mas ele poderia ter feito também o contrário. Poderia ter colocado primeiro o valor que ele pagou em cheque, que foi 1.264, e depois o valor que pagou em dinheiro, né? Aqui na adição, o que acontece? A ordem das parcelas não vai fazer diferença. Eu posso colocar a parcela aqui primeiro, depois eu posso colocar ela embaixo aqui, né, em outra operação, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Ao contrário da subtração, que nós vimos que sempre, né, o valor maior vem em cima e depois o menor embaixo. Aqui na adição não tem disso, tá?
Então, só para relembrar mesmo. E aí eu tenho, ó, essas duas adições, né, que tem as parcelas, são as mesmas parcelas, só que mudaram de posição. Você vai ver que o resultado vai ser o mesmo, ó, 2.589 e 2.589. E aqui vai relembrar, ó, para juntar duas quantidades, como a gente fez aqui, né, como nós fizemos aqui, né, sempre quando formos juntar duas quantidades ou acrescentar uma quantia em outra, aí a gente utiliza então a operação de adição, continha de mais, ok? Juntar uma quantia na outra, o que é isso? Por exemplo, um exemplo que tinha um probleminha. Pedro tinha 425 reais. Aí ele ganhou mais 240. Então ele vai estar juntando uma quantia com a outra agora. Né? E sempre quando eu for falar ó, que eu estou acrescentando, juntando também uma quantia com a outra, né? É uma operação de adição, continha de mais, ok? Então essa primeira página aí é mesmo para revisar o que é adição. Agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre as atividades que estão lá na página 6, tá? Próximo vídeo aí.